Eu sou o Fábio Beccari e esta é mais uma aula de Photoshop Creative Cloud para o portal e canal Backstudio. Hoje eu vou ensinar como criar uma paisagem do zero, uma paisagem ao entardecer. Então, primeiro passo, crie um novo documento. Eu vou até criar novamente esse documento, porque eu vou explicar aqui um detalhezinho. Você coloca aqui um tamanho adequado, vou colocar aqui de 800 por 800 por enquanto, só de exemplo. Só que aqui a resolução eu vou colocar de 300 pixels por inch, ficando um resultado mais bonito, mais legal. Então eu vou clicar aqui em OK. Ficou pequeno o documento para minha área de trabalho, né? Vou dar um Ctrl 1 aqui para ajustar. Vou pegar a ferramenta Crop. Eu vou ajustar aqui, aumentar um pouquinho o documento, para que se encaixe aqui perfeito e que você consiga visualizar bem aí de casa. Bom, não esqueça de colocar a resolução em 300. Selecione agora este layer aqui, clique com o botão direito, o layer do background, botão direito, Convert to Smart Object. Pressione a tecla D de dado para fazer o reset das cores, deixando em preto a cor do foreground e branco a cor do background. Vá em Filter, Render e o comando Clouds. Feito isso, você vai novamente em Filter, Stylize e o comando Find Edges. Então ele vai fazer o que com esse comando? Ele localiza onde tem a diferenciação de cor, né, os contornos que são criados, né, da diferenciação de uma cor para outra das nuvens, e faz estes detalhes aqui. Agora você vai criar um layer de ajuste Invert. Então clique aqui no botãozinho de criar um layer de ajuste e selecione a opção Invert. Então ele inverte as cores, deixando em preto. Agora mais um layer de ajuste, você seleciona o primeiro aqui, crie um Hue Saturation ou por aqui mesmo, vai lá em Hue Saturation, cria este layer. E agora você vai aplicar algumas transformações aqui. Bom, as mudanças você habilite antes a opção Colorize para colorir. Eu vou deixar aqui o Hue, vamos ver um valor aqui legal. Deixa eu só aumentar aqui o Saturation para ver melhor a cor. O Hue, mais ou menos uns 190, mais ou menos 190. Saturation deixar no máximo. E Lightness deixar aqui em mais 10. Então ficou 190, 100 e mais 10 no modo Colorize, certinho? Então ele criou aqui essa simulação, né, que vai parecer uma água, né, mas faltam alguns detalhes ainda. Bom, feito isso, você vai clicar neste primeiro layer, vai criar tudo aqui selecionar tudo e criar um novo Smart Object, né, para que fique totalmente editável quando você precisar. Clica no primeiro, Shift pressionado, clica no último, clique com o botão direito do mouse e converte o Smart Object. Então você tem uma área aqui. Agora você vai criar um novo layer e vai repetir praticamente o mesmo procedimento. Vai em Filter, Render Clouds, contanto é claro que sua cor do foreground esteja em preto e branco. Então Render Clouds, você criou o Clouds, vai em Filter, Stylize, Find Edges. Agora você vai inverter o comando aqui, só que você vai fazer de modo destrutivo, que isso é apenas um detalhe aplicado aqui à água. Você vai em Image, Adjustment, comando Invert ou Ctrl I, correto? Agora você vai aplicar uma ação destrutiva também a este layer, com o comando Brilho e Contraste, Image, Adjustment, Brightness e Contrast. Ou por aqui poderia ser um layer de ajuste, mas aqui é só uns detalhezinhos a mais, é o brilho que vai dar na água. Então você vai habilitar a opção Use Legacy. Você vai aumentar um pouco o brilho e o contraste. Vamos ver, deixar mais ou menos. Bom, acho que o brilho eu vou deixar no 0 mesmo. Só vou aumentar o contraste, deixar o contraste em 90 e clicar em OK. Ajustar o Blend Mode deste layer para o modo Lighting, ficando assim, ó, dando um detalhe a mais na água, reduzir uma opacidade um pouquinho mais aqui, né? Só um pouquinho, deixando assim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir o zoom um pouquinho, vou selecionar este layer aqui que é o Smart Object, criado isso aqui, este aqui com o efeito Lighting são apenas os detalhes aqui, ó, como se estivesse vendo o mar de cima.
né? Então ficou bem semelhante mesmo, bem bonita a textura. Bom, eu vou diminuir o zoom. Você pode pressionar o Ctrl e o menos para diminuir o zoom, ou manter o Alt pressionado e fazer o botão de scroll do mouse para baixo, que ele vai diminuir o zoom também. Então eu farei isso, vou reduzir o zoom aqui da minha... Opa, estou mudando o layer aqui, deixa eu mudar aqui o Blade Mode, vou colocar como modo normal desse aqui. Vamos lá, vamos reduzir o zoom. Agora você vai para o comando Edit, Transform e a opção aqui Perspective. Com essa opção Perspective, com um zoom menor também, acho que tem que ser um pouquinho menor o zoom, mais ou menos aqui, você vai clicar nesta haste, neste ponto aqui e arrastar para cá, dando uma profundidade, ou seja, vão ficar menores os risquinhos das ondas, né, como se fosse essa simulação que a gente está fazendo, para cá, e maiores aqui, dando sensação de proximidade aqui desta parte. Pressione Enter. Agora a mesma coisa com o outro, seleciona, vá em Edit, Transform e a opção Perspective. Agora clica aqui e arrasta para fora também. Feito isso, pressiona Enter, Ctrl 1 dá o zoom de 100%. Então olha só a diferenciação que fez aqui. Agora você vai unir esses dois layers, seleciona os dois, vai unir como um modo Smart Object. Porque até o final, ó, você criando o Smart Object, você pode entrar no Smart Object e editar a coloração depois, editar o posicionamento, enfim, dá para você fazer tudo, você tem o controle absoluto, né? Fica bem semelhante mesmo à textura do mar aqui, né? Eu acho que antes, é só para melhorar um pouquinho essa parte aqui, eu vou selecionar, vou em Filter, Blur, a parte do brilho aqui em cima da água, vou em Blur e aplicar um Blur simples, só para dar uma pequena desfocadazinha, porque está muito gritante. Vou deixar assim. Agora você vai selecionar os dois, clica com o botão direito do mouse, converte o Smart Object. Então tá um dentro do outro, é como se estivesse tudo agrupado. Então você tem a sequência toda para você ajustar desde da primeira ação, né? Então feito isso, tá aí tranquilo, você vai pressionar o Ctrl e o T novamente para abrir as opções de transformação, né? Você pode até tirar o zoom, ó, tá lá daquela forma, Ctrl e o T, você vai reduzir aqui, você vai achatar a imagem, tá grandão assim porque ele está pegando a informação ainda daquele comando que a gente fez, né, do Perspective. Então a haste de Perspective está aqui, então não se preocupa, diminui um pouquinho menos da metade do documento, deixando o espaço maior em cima, pressione Enter. Volte o zoom aqui, ó. Olha só como ficou legal já o resultado, né? Agora você vai criar a parte de trás aqui, criar o céu. Eu vou pressionar a tecla Ctrl, manter pressionado e dar um clique aqui no botão de criar um novo layer, e cria este novo layer abaixo. Vou aplicar uma cor neutra para que eu possa trabalhar em cima com pintura e com brushes. Então selecione este layer que está vazio, que aqui é o nosso background, pressione Shift Backspace ou vá pelo comando Edit Fill, Shift F5 ou Shift Backspace, dá na mesma. Clica aqui e você vai selecionar a opção 50% Gray, a opção de 50% de cinza. Clique em OK. Então ele pintou de cinza o background. Agora você vai configurar um brush para que você faça a simulação aqui do entardecer em vermelho, com tons de amarelo puxado para o laranja, para que fique legal. Então a configuração do brush é a seguinte: selecione a ferramenta Brush. Aqui na cor do brush você vai clicar na cor do foreground, vai determinar aqui, ó, pelo slider. Você pega o slider, põe aqui no final e põe o vermelho gritante aqui, ou um tom de vermelho que seja bem saturado, mais ou menos aqui. Você vai mudar aqui as opções Mode, o modo de ação desse brush, você vai colocar em Linear Dodge Add, esta opção aqui. Então ele vai fazer um modo linear de clarear a cor, né, que no caso é o neutro, mas aplicando a coloração do brush. Então Linear Dodge, a opacidade. Você vai deixar esta opacidade aqui em aproximadamente 25, 24%, de 20 a 25%. Habilitar esta opçãozinha aqui, que é o modo Airbrush, habilite. Clique com o botão, primeiro aqui, clique nesse botãozinho, o Flow, a intensidade de aplicação, você vai deixar ele 50%. Agora você clica com o botão direito, você vai selecionar este brush aqui, que é o primeiro brush aqui, o nome desse brush é Soft Round, deixa o Hardness em 0, Size, depende do tamanho do documento que você está criando, mas tamanho mais ou menos
deste meu aqui, ó, 244, 245, para este tamanho de documento que eu estou trabalhando, né? Mas que ocupe essa proporção aqui. Então, feito isso, essas configurações no modo ali vermelho, tudo certinho, você vai passar o brush aqui, ó, passa, segura, pressionado, arrasta e faz isso. Então você não tem tanta precisão. Pode ver que ficaram algumas falhas aqui, ó. Você clica uma vez só, mantém pressionado e passa assim, ó, tranquilo, ó, ficou suave, né, com algumas falhas que dão uma sensação de profundidade, tranquilo. Agora a mesma coisa, só que você vai alterar a cor aqui, ó. Você seleciona a cor do foreground aqui, pelo slider de tonalidade você determina um tom de amarelo puxado para o laranja, mais ou menos esse aqui. Se você quiser usar igual, ó, FFD 200, clica em OK. Agora a mesma coisa, só que você vai deixar um pouquinho do vermelho aqui embaixo. Então você só clica aqui em cima, passa. Olha só que legal, olha que bonito. Só com essas duas combinações aqui de cor, com o modo linear dodge e as combinações também aqui de flow, airbrush e opacidade, né? Já dá uma sensação bem legal. Bom, esse aqui agora você vai deixá-lo aí por enquanto, né? E você pode fazer de duas formas agora. Ou duplicar para que intensifique, você coloque um blend mode, fique mais saturado isso aqui, criar um layer de ajuste para que fique mais saturado essa parte aqui, mas eu acho que para mim tá legal. Eu vou aplicar apenas um sol aqui falso, né, com a ferramenta Dodge, simular isso. Vou selecionar, vou até criar umas nuvens depois, mas primeiro eu vou selecionar esta ferramenta aqui, Dodge Tool, clicar com o botão direito, determinar um valor de 300 pixels aproximados, mais ou menos deste tamanho aqui. Exposição, vou deixar aqui a exposição em 65%. Modo Range, aqui o modo Range, vou deixar em Highlights, o modo de atuação dessa ferramenta Dodge. Airbrush acionado, não habilita a opção Protect Tone, senão não fica legal o efeito. Então você vai selecionar uma parte aqui, uma área aqui do documento, mais ou menos aqui, e vou dar uns cliquezinhos, olha, quanto mais eu clicar, mais intenso fica. Então já ficou essa simulação como se fosse o sol, né? Interessante o resultado, né? Isso se dá ao fato de que o fundo tem a coloração vermelha com amarelo. Então você está fazendo um clareamento nessas cores, né? Dodge, com a ferramenta Dodge, então ele está expondo mais a mistura dessas cores, simulando esse efeito bonito do sol. Então já ficou legal o efeito aqui, né? Agora a gente vai fazer uma diferenciação aqui nesse aqui, criar nuvens, né? Mas primeiro vamos criar as nuvens. Selecione este aqui de baixo, clique no botão aqui de criar um novo layer, faça o reset novamente das cores, só que aqui no preto, vou deixar tão preto não, vou deixar um pouquinho para cá, ó. Selecione um tom um pouquinho mais claro, ó, de 15% só de preto, ó, 0 no H, 0 no S e no B deixa 15% só. Aqui não vou deixar branco totalmente também, vou deixar aqui em 91%. Aqui, ó. Aqui fica um tom de cinza. Vou manter a tecla Alt pressionada. Alt faz com que tenha um modificador na aplicação de qualquer filtro. Então vou em Filter, Render, Clouds. No caso do Alt pressionado para o filtro Clouds, ele faz um contraste maior entre as duas cores que foram misturadas aqui para criar as nuvens, né? Deixando mais intensas cores em contraste maior. Então, feito isso, você vai dar um duplo clique aqui no cantinho do layer, vai abrir o Layer Style e tem a opção aqui Blend If. Você deixa no modo Gray aqui mesmo, e aqui no slider mantém o Alt pressionado, dê um clique aqui para subdividir e você vai retirar a informação de preto, deixando as nuvens aparecerem naturalmente ali. Beleza. Tirar um pouquinho da informação com o Alt, dá um clique aqui também, ó. Você vai reduzindo, ó, ficando mais interessante o resultado. Mais ou menos aqui, ó, nessa situação. Clica em OK. Agora eu vou pressionar o Ctrl e o T, abrir a transformação aqui, vou pegar aqui na haste, vou arrastar aqui para cima. Aqui também, aqui eu deixo aqui mesmo, colocar no modo, vamos ver como é que vai ficar. Screen. Ó, ficou legal o resultado, porém muito intenso. Então eu vou pressionar aqui para aplicar a transformação, a inicial, só que eu vou reduzir a opacidade bruscamente aqui, deixando desta forma, mais ou menos uns 45. Eu vou criar uma máscara neste layer,
Primeiro eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou duplicá-lo, para que fique um resultado legal. Eu vou duplicá-lo. Esse aqui de baixo, eu vou alterar a posição, né? Vou em Edit, Transform, Flip Horizontal. Então ele mudou a posição, intensificou mais. Só que eu vou aplicar um desfoque de movimento, Filter, Blur, Motion Blur, com o grau aqui em 0. Vou colocar o grau aqui em 0, para que fique na horizontal. E vou aplicar um desfoque aqui de, deixa eu ver aqui, mais ou menos uns 130, 135, para que dê uma profundidade também nessas nuvens, né? Fica aqui, agora esse aqui e esse aqui eu vou unir, então eu pressiono o Ctrl e o E, um com o outro, então ele uniu o de baixo com o de cima, então os dois estão aqui. Agora eu vou criar uma máscara, porque ele apagou um pouco a potência do sol, né? O brilho do sol, então eu vou criar aqui a máscara, selecione que ele criou a máscara, selecione a ferramenta Brush, novamente, agora volte a opacidade para 100%, Flow também 100%, pode até deixar no modo Airbrush ou não, modo normal, aqui, em preto para esconder as nuvens deste layer. Você vai dar uns cliques aqui, voltando então o sol brilhar mais forte. Olha só que legal, com os efeitos legais aqui também das nuvens, né? Ficou bem bonito aqui o resultado. Bom, agora vamos diferenciar um pouquinho este layer aqui. Este layer aqui a gente vai criar uma pequena máscara aqui, uma pequena não, a máscara sempre o mesmo tamanho, né? Mas a máscara pequena que eu falo será aqui de dar uma diferenciação aqui, né, para que não fique tão seco essa quebra entre o céu e o mar. Então eu vou selecionar a ferramenta Gradient Tool, modo normal, modo linear do uso da ferramenta Gradient, opacidade em 100, Jitter e Transparency acionados. Eu vou pegar mais ou menos daqui, dar uma arrastar para cá com o Shift pressionado. Então criaram um pequeno fade, ó, que ele fez aqui no mar, já está legal. Só que eu ainda vou fazer uma diferenciação. Com este layer do mar selecionado, ele já é um Smart Object. Eu vou em Filter, Liquify. Com a opção do Liquify, ele abre essa paisagem desta forma, porque ele ignora a opção onde eu transformei e criei um Smart Object, então ele mostra o layer em si, na real, com a opção do Perspective, que foi uma transformação brusca aplicada. Então ele ignorou toda aquela formatação ali do Smart Object e me mostra o que tem realmente lá dentro. Então olha só como ficou a cena aqui, mas ficou legal. Então eu vou dar um zoom nessa área com a ferramenta de zoom, selecione aqui a ferramenta de zoom. Então você tem essa opção aqui, ó, da quebra do mar com a paisagem. Ele criou meio que um ambiente 3D aqui para mim, né? Interessante o resultado aqui, né? Mas isso é por causa dos Smart Objects, tem muita coisa um dentro do outro. Bom, você vai selecionar essa ferramenta aqui, que é de empurrar, que no caso o nome da ferramenta é a Forward Warp, tecla de atalho é a W. Brush Size, no meu caso, vou deixar aqui em 300 é muito, já 280. A densidade vou deixar em 50, a pressão em 100 e vou fazer pequenas ondulações aqui diferenciando, aumentar um pouquinho para cá, aumentar outro pouquinho para cá, para que fique como não seco, né? A parada, né? Que fique legal simulando o mesmo mar. Coisa simples assim, mas que dá um detalhe a mais. Clique em OK. Então ele mudou já, olha só, dá até para fazer um pouquinho mais, porque a máscara está tampando. Eu vou até aumentar um pouquinho mais, tá? Vou voltar no Liquify, eu dei um duplo clique aqui, ó. O bom disso é que você pode editar novamente, né, o filtro Liquify, dá um zoom na região ali, dá um zoom aqui na parada, selecionar de novo a ferramenta, aumentar aqui, ó. Aí, agora tá melhor. E clica em OK. Já mudou aqui legal mesmo aqui, ó, o fundo, né? Bom, eu vou dar um desfoque nessa máscara também aqui, ó. Selecionar a máscara, vou em Filter, Blur, Motion Blur, desfoque de movimento em 90 graus, para que ele faça um desfoque, então ele me apareça mais detalhes dessa máscara. Só que está uma distância muito grande aqui, ó. Então, ó, colocar aqui em mais ou menos uns 40 pixels. Então deu esse desfoque aqui, ó, ficou uma transição mais suave, dá para ver mais detalhes do mar aqui, ó. Ficou bem legal o resultado. Agora o que eu faço aqui, meu filhote? Eu vou criar um novo layer de ajuste, porque aqui já está uma paisagem bonita.
uns detalhes bonitos aqui. Se você quiser o mar nessa coloração, só que eu não quero o mar nessa coloração, eu quero que o mar apareça mais escuro, uma coisa mais interessante daquela paisagem mesmo do final do entardecer. Então eu criei dessa forma aqui porque uma pessoa já me pediu como fazer uma simulação do mar e tal com o mar azul. Então já está aí o mar azul. Só que eu vou mudar a cor deste mar. Para isso eu vou criar um novo layer de ajuste. Clique aqui no botão de criar layer de ajuste, vou selecionar a opção Hue Saturation, habilitar aqui o Colorize, vou clicar neste botãozinho aqui embaixo também para fazer um Clipping Mask, ou seja, esta ação do Hue Saturation será aplicado somente a este layer aqui, quando clica neste botãozinho aqui. E agora eu vou fazer uma alteração, vou deixar o Hue aqui em mais ou menos 10. Deixa eu ver o Saturation aqui. Saturation, vou deixar em 30, mais ou menos. E aqui o Lightness nem vou mexer. Vou deixar assim, ó. Puxado para esse tom aí mesmo. Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá. Aqui, ó. 18. Aí ficou legal. Aí ficou do jeito que eu quero mesmo. Mas deixa eu tentar 20 aqui no Hue. Vamos ver como é que vai ficar a intensidade. Mais ou menos 21, ó. Vou colocar o valor digitando aqui 20. Acho que fica legal nessa tonalidade. Saturation, aumentar um pouquinho. Deixar aqui em 30 mais ou menos. 32. Tá legal dessa forma. Bom, feito isso, você vai converter. E você pode converter para o Smart Object esse com esse para unir de novo, né? Mas não é o caso. Eu vou tirar a visibilidade, vou até fechar aqui, ó. Vou tirar a visibilidade desses dois layers aqui, deixando só o mar. Então você retira a visibilidade e com este primeiro layer, que no caso é o layer de ajuste selecionado, pressione Ctrl, Shift, Alt, E. Ou ainda pressione Alt, mantenha o Alt pressionado, clique aqui neste botãozinho do canto e a opção Merge Visible. Shift Ctrl E o atalho aqui, mas você está com o Alt pressionado neste caso. Então você clica aqui, o que ele faz? Ele identifica os dois layers que estão visíveis e cria um novo layer unindo os dois, uma cópia, né? Ele cria uma cópia unindo as informações que tem nos dois layers que estão visíveis, no caso o layer do mar e o layer de ajuste. Agora volte à visibilidade. Por que eu fiz isso? Agora eu vou trabalhar também com a ferramenta Dodge, só que aqui no mar, para criar o reflexo do sol na água. Porém, como este é um Smart Object, eu não consigo usar essa ferramenta. Então eu vou criar apenas este no modo destrutivo para que eu faça o Highlight, o brilho do mar aqui, o brilho do sol aqui no mar. Então beleza, eu vou configurar aqui a exposição dessa ferramenta. Vou deixar aqui, deixa eu ver como é que está aqui a aplicação, ó. Não, tá bom nessa forma. Então aqui eu vou deixar em 63%. Vou colocar até em 70%. Vai. 70% Modern Brushes. Desabilite Protect Tones. E vai trabalhar no modo Highlights. Modo Highlights, mesmo esquema, só que com este layer aqui selecionado. Você vai dar uns cliques aqui, ó, porque aqui será mais intenso. Por quê? Porque o sol está mais próximo ali daquela parte, né? Então você vai dar uns cliques ali. O brilho tem que ser mais forte nessa região. E aqui você vai passando de forma mais clara. Para que fique não tão intenso. Aqui você aumenta o brilho para cá também, ó. Aqui e você passa. Olha só que efeito show de bola. Agora aqui você passa um pouquinho, ó, aqui também, lembrando que essa parte de cima aqui do mar tem que estar mais clara que aqui, é lógico, né? Porque o reflexo do sol. Então você vai diminuindo o brush, passa ali algumas coisas ali, ó, alguns detalhes, ó. Você vai fazendo a simulação, ó. Aqui, ó, você vai clareando, ó, intensificando, passa um pouquinho assim pra cá também. Ó que bonito, filho. Vamos ver o resultado. Deixa eu aumentar aqui a Full Screen Mode. Ctrl 0, tá aí o resultado da aula que você aprendeu hoje. Pouca coisa, alguns ajustes, muita criatividade e você consegue um resultado bem bonito utilizando o Photoshop Creative Cloud. Até a próxima aula.